Nesse vídeo eu vou mostrar o uso do rclone. O rclone é um programa que você pode usar para montar discos da nuvem ou em outro servidor direto do seu computador. Eu estou usando aqui o Fedora Linux, mas você pode usar o rclone também no Windows. E eu vou mostrar primeiro um exemplo de aplicação e depois um guia superficial de como configurar, que não é difícil. Então, nós temos aqui essa pasta OneDrive. Ela, na verdade, é um ponto de montagem. Então, falando de Linux, ponto de montagem é uma abstração para um local. Pode ser um local físico ou virtual. No caso, eu na minha máquina tenho ponto de montagem HD e outro chamado SSD, que correspondem a discos físicos, como vocês podem ver. Um disco em BRTFS e outro em F2FS. E esse disco MNT OneDrive, ele é um disco virtual. Então veja só, opa, deixa eu expandir no local certo aqui. Ele é um disco Fuse rclone, que é justamente o sistema de arquivos do rclone, certo? Então, se eu entrar aqui, eu tenho aqui meus arquivos, então eu tenho a minha coletânea de jogos emuladores que eu tenho copiados de consoles e tal. E aqui eu tenho meus jogos e isso me possibilita liberar espaço em disco. A partir do momento que eu tenho eles somente em nuvem e um cache local, certo? Então, agora sem enrolação, vamos pro rclone. Aqui é o terminal, aí para instalar não tem segredo. Sudo dnf install rclone. Ah, Gabriel, eu estou no Ubuntu. Aqui, sudo apt install. Ah, Gabriel, tô no art. Sudo pacman-s rclone. Certo? Então, instalação tá nos repositórios das distros todas, certo? Então, rclone, aí aqui tem todos os comandos, a gente vai para rclone config. Rclone config, como vocês podem ver, eu já tenho um remote. Remote é justamente a montagem virtual de um disco em nuvem. Então, eu tenho a minha OneDrive, mas eu posso adicionar uma nova. Aí, ó, quem bota um nome para essa nova configuração, então eu posso colocar, por exemplo, teste do vídeo, certo? E aqui eu tenho todos os serviços suportados, então eu vou passar aqui brevemente. Você tem serviços da Amazon e diversos aqui, outros que eu nem conheço, que eu não faço ideia. Dropbox, OneDrive. Tem aqui em algum lugar tem WebDAV. O WebDAV é um protocolo, né? Tu pode usar em onde for, inclusive em servidores locais. Agora, Proton Drive, Internet Archive. Internet Archive? É isso mesmo. Então, tu pode montar, sei lá, um arquivo Internet Archive com um drive virtual. Então, ele é bem flexível. Tu pode montar tudo. Tudo que você quiser, vira um disco no seu computador. Então, eu posso escolher, por exemplo, o OneDrive. Cadê? Microsoft OneDrive. 41. Então, tu digita o número da opção, aí tu aperta Enter, aí tu escolhe onde que é o local da sua conta. Ele suporta a cloud global, a cloud para o governo dos Estados Unidos, a cloud para o governo da Alemanha, Depreciate, e a cloud da China. Vou colocar aqui cloud global, Enter, quer a configuração avançada, não quero. Aí aqui a parte do login, se eu quero abrir o browser para fazer o login. E aqui eu vou cancelar porque eu não quero. Então, simplesmente eu não vou adicionar essa remote. Então, se eu vier aqui, não foi criada. E a ideia era mostrar mais brevemente para vocês, né? Então, como que você adiciona? E eu não continuei porque isso ia expor informações pessoais aqui, né? O ID da minha conta da Microsoft. Agora eu vou cortar o vídeo e vou mostrar para vocês como criar um serviço para montar o rclone no boot do computador. Beleza? Bom, voltando aqui, então a gente fez a configuração inicial. Agora a gente vai configurar para que esse drive virtual seja montado no boot do computador. Por quê? Porque ele não monta automaticamente. O rclone ele não tem essa funcionalidade por padrão. Então, no Linux, né? Aqui eu tenho uma distribuição que usa o systemd para gerenciar serviços. Então,
O passo a passo é mais ou menos o mesmo para todas, né? Se você tiver no Windows, eu não faço a mínima ideia de como você vai fazer isso, mas com certeza tem um jeito de você automatizar para que toda vez que você ligar o computador seja feito a montagem automática do disco do R-Clone, certo? Então, primeiro tu cria um serviço, aí tu cria um arquivo como esse que eu criei na etc systemd system R-Clone OneDrive Service, que no meu caso é OneDrive, pode criar com o nome que você quiser o serviço. Né? O serviço ele tem que ter o gatilho após a conectividade com a internet, então a rede subiu e ele tenta a montagem e ele precisa da rede online. Então não basta ter o cabo de rede conectado, você tem que ter navegação na internet, porque senão não tem como montar um disco. Né? Ah, Gabriel, eu uso, sei lá, um disco na rede local, aí tu usa outro gatilho. Ou eu não sei se online ele considera como pegou o endereço IP e está online, né? Enfim, funcionou comigo, né? Então, caso de falha, ele reinicia de 10 em 10 segundos tentando. Aí, bom, primeiro ele verifica se o ponto de montagem existe, senão ele cria. Então, mkdir para criar o teu ponto de montagem, certo? E aqui ele vai no rclone, mount OneDrive no ponto de montagem com as seguintes opções: com um cache de 150 GB que expira em 10 anos, num diretório que eu tenho aqui, e permite 8 transferências simultâneas enfim, e permite que outros usuários usem o disco, certo? Então, essas são as minhas configurações. E além disso, eu crio um log. Caso algo dê errado, é só usar o comando cat para você ler esse arquivo, certo? Então, e também quando ele para, ele faz a desmontagem do disco, para nada ficar preso, né? E você não conseguir montar novamente. Então, esse é o primeiro passo. Crie o serviço, ative o serviço. E aí, assim como eu usei o comando de status aqui, tu usa um comando de enable para ativar o serviço, start para iniciá-lo. E aí o OneDrive deve ser montado, o seu disco R-Clone vai ser montado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é criar um serviço para remontar isso quando o computador for suspenso. Por quê? Nos meus testes, a princípio aqui, no meu cenário, ele congelava a minha máquina toda vez que o disco R-Clone era acessado depois da suspensão. Então, o que eu fiz? Criei um serviço que, após o computador voltar da suspensão, ele interrompe o R-Clone, faz a limpeza do ponto de montagem e a partir daí ele faz a remontagem do drive. Então tem aqui, ó, remonta reclone após a suspensão, after suspension, esse é o meu gatilho e ele precisa de rede para funcionar. Então aí ele vem e dispara esse script aqui. Esse script aqui eu vou mostrar para vocês com o comando cat. Então, opa, acho que eu apertei alguma coisa sem querer. Eu apertei até quando teclado sem querer, por isso que deu isso aqui. Mas esse é o meu script. Então ele faz a desmontagem, retorna true. Por quê? Porque às vezes o serviço está dando erro, por algum motivo. Então eu fazia retornar true em qualquer cenário para isso aqui não dar erro. Né? E depois ele faz o restart do serviço. Então ele faz a remontagem do drive do R-Clone. Certo, pessoal? Então, como vocês podem ver, você vai usar o comando de status, systemctl para ver se o serviço subiu. E aí você tem as informações, né? O serviço foi desativado, o serviço voltou, patati patatá, tá rodando. E é isso que importa. Vamos limpar o terminal. Então, basicamente é isso. Então, se eu verificar aqui ls, mnt, OneDrive. Então tá aqui. Tem até um delayzinho, né? Quando eu busco na nuvem, né? Ele troca a informação, demorou para listar o diretório, né? Mas tá aí. Então funciona perfeitamente como um disco. E, enfim, você pode estar se perguntando: ah, Gabriel, mas por que você colocou. Eu vi aqui no teu serviço, por que você colocou um disco, um cache de 150 GB? Eu preciso fazer isso? Não, mas o meu cenário é para rodar jogos, então eu tenho um SSD vazio, basicamente, aqui no meu computador. Vamos abrir aqui de novo para mostrar. Então, ó, eu tenho 500 GB. Eu coloquei 150 para isso. É um SSD que, inclusive, eu uso para outros projetos. Então, eu tenho sources aqui.
de custom ROM, outras coisas que eu pretendo trazer. Tem uma pasta vazia aqui, enfim. Então é um drive que ele vai ser constantemente lido e escrito. Só que eu nunca chegava num ponto em que ele era totalmente usado. Então, 150 GB, porque é espaço pra caramba, cabe o quê? Acho que uns. Vamos abrir aqui, ó. Quantos jogos de PlayStation 3 cabem em 150 GB? Vou escolher, sei lá, ó. Um jogo, dois jogos, três jogos, quatro jogos. Aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco jogos de PlayStation 3 aqui. E, enfim, jogos não tão pequenos assim, né? Tem jogos menores. 11 GB, 24, 38. Jogo de 49, 50 GB. Então, cabe jogo pra caramba em 150 GB. Então, conforme eu for jogando e usando, ele vai salvando em cache. Então, o acesso ele não fica lento, né? Enfim, sobre Reclone, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu pretendo nos próximos vídeos do canal mostrar o meu setup de jogos, em que eu tenho aqui basicamente todos os meus emuladores de consoles que eu tenho e tenho jogos copiados aqui, né? É, então eu tenho todos eles na minha Steam. Eu aperto o play aqui, ele abre o emulador, eu tenho tudo aqui, palma da mão. Tem sincronismo de save também, não pela Steam, né? Externamente eu configurei, então eu jogo um jogo aqui, eu tenho em outros dispositivos o save sincronizado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, eu espero que isso seja útil para alguém. É isso.